Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, você vai ter o tema do dia. O tema do dia é o tema que eu escolhi para conversar com você no dia de hoje, é o tema da nossa aula. O segundo bloco se chama Pergunte ao Professor, porque nele eu vou responder a perguntas que os candidatos do Brasil inteiro fizeram sobre aquele tema. É uma oportunidade de tirar dúvidas, de solucionar questões que ficaram ali do primeiro bloco. E o terceiro bloco, que é o mais interessante, é o X da questão. Nele eu vou responder junto contigo a perguntas que caíram em exames passados a respeito daquele tema escolhido. A gente vai checar. A gente vai verificar se tudo que foi aprendido nos blocos 1 e 2 ficou realmente na cabeça. Se tudo aquilo a gente vai conseguir aproveitar na hora da nossa prova. Pois bem, o tema de hoje é sobre uma coisa polêmica, mas um tanto quanto antiga. Realmente a prostituição é uma prática tão antiga quanto a própria história da humanidade. Você já pensou nisso? Os relatos históricos narram que a figura da prostituta sempre esteve presente em todas as sociedades. Ora, como uma figura discriminada, banida, execrada, mas às vezes também como uma figura sagrada, portadora do contato com a divindade. Na nossa sociedade, a prostituição não é vista com bons olhos. Segundo se acredita, a mercantilização do contato sexual acaba banalizando certos valores muito importantes, acaba coisificando a pessoa, tornando a pessoa um objeto, mesmo que com a conivência dela. Mas embora a prostituição seja então considerada uma prática imoral, não tenha aqui na nossa sociedade o amparo do direito, como acontecem em determinados países, prostituição não é crime. Não está tipificado na lei penal como crime o ato de prostituir-se. A pessoa que vende os favores sexuais à custa de dinheiro não comete crime, assim como suicídio não é crime, assim como autolesão não é crime. Mas, no entanto, todas as condutas que cercam a prostituição foram tornadas pelo legislador como condutas ilícitas. Quer dizer, prostituir-se em si não é crime, mas facilitar, transportar pessoas, agenciar, enfim, toda a conduta que cerca a prática da prostituição, manter casa de prostituição, foi considerada como criminosa. E uma das grandes preocupações da nova lei, a Lei 12.015, que foi aquela lei proveniente da CPMI, da exploração sexual, foi justamente com uma prática extremamente difundida e extremamente nefasta e daninha para a sociedade, que é a exploração da prostituição infantil. Se você quer saber mais sobre esse tema, que vai chover em tudo quanto é concurso público, porque retrata uma mudança novíssima da nossa legislação, então não sai daí. Fica aí comigo, até o próximo bloco. Prostituição não é crime, mas o lenocínio e o tráfico de pessoas para o exercício da prostituição são crimes, sim. E esse é o nosso tema do dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 desse título 6 da parte especial do Código Penal. Nós estamos com isso completando o 3º programa de uma série que começamos há 2 programas atrás sobre as modificações da Lei 12.015 a esse título 6. Você se lembra que o título 6 se chamava Os Crimes contra os Costumes. Isso antes da modificação da Lei 12.015. Pois agora esse título se chama Os Crimes contra a Dignidade Sexual. Esse título 6 hoje tem 7 capítulos. Vamos lembrar um pouquinho para ver se você está lembrando dos nossos programas passados? Nós vimos que o capítulo 1 são os crimes contra a liberdade sexual. Lembra quais são? Os crimes contra a liberdade sexual são o estupro,
a violação sexual mediante fraude, então hoje só estupro, não temos mais atentado violento ao pudor, a violação sexual mediante fraude e o assédio sexual, que já existia, ele sofreu apenas uma ligeira modificação. No capítulo 2, que foi o mais modificado, nós temos os crimes contra vulnerável. Você se lembra quais são? Nós temos ali o estupro de vulnerável, certamente o mais importante. Depois nós temos a mediação para servir a lascívia de outrem, envolvendo vulnerável. Depois nós temos a satisfação da lascívia na presença de vulnerável. E por fim, a prostituição infantil e adolescente, que também é um crime bastante importante. Então temos aí 4 crimes no capítulo 2, crimes contra vulnerável. Se você não viu, está lá no nosso último programa. O capítulo 3, dele nós não trataremos. O capítulo 3 falava do rapto, e o rapto não existe mais. Havia um crime que se chamava rapto no Brasil. E esse crime estava previsto nos artigos 219 a 222. Mas em 2005, veja que é uma modificação já velhinha, uma mudança já velhinha, em 2005, a Lei 11.106 aboliu o rapto. Não há mais a conduta de rapto tipificada no Brasil. Então o capítulo 3 foi embora. O capítulo 4 fala das disposições gerais. Esse capítulo 4 possuía 4 artigos. 4 artigos que não eram crimes, eram disposições gerais a respeito dos artigos anteriores. Eram 4 artigos. O artigo 223 falava sobre as formas qualificadas de estupro e atentado violento ao pudor. Dizia que se houvesse morte ou lesão grave, a pena seria maior. Esse artigo 223 foi revogado. Porque as formas qualificadas de estupro hoje constam do próprio 213 e 217. Percebe? Eles não precisam mais constar de disposições gerais. Eles já estão inseridos no próprio artigo. Fica mais fácil, não é? Para a gente interpretar. A gente não precisa ficar indo e voltando. É só ler o artigo e já estão lá as formas qualificadas. O artigo 224 falava uma coisa que foi banida. A gente não pode falar mais essa palavra sob pena de ser taxado de obsoleto e desatualizado. O artigo 224 trazia o conceito de violência presumida. E não existe mais violência presumida. Aqueles casos que eram de violência presumida, hoje são elemento do tipo de estupro de vulnerável. Lembra disso? Nós vimos isso no nosso último programa e eu acho que com bastante cuidado, com bastante cautela. Então não há mais o artigo 224. O artigo 225 fala sobre a ação penal. A ação penal realmente sofreu uma modificação importante, porque antigamente a regra desses crimes contra os costumes dos capítulos 1, 2 e 3, a regra é que esses crimes fossem de ação penal privada e havia algumas exceções. Hoje, a regra é que eles sejam de ação penal pública condicionada à representação. Então, hoje a regra é que os crimes contra os costumes dos capítulos crimes contra a dignidade sexual, olha o poder do vício, não é mesmo? Os crimes contra a dignidade sexual dos capítulos 1 e 2 são de ação condicionada à representação, salvo quando envolverem vulnerável ou menor de 18. Então, quando o crime contra a dignidade sexual envolver vítima vulnerável ou menor de 18, nesse caso, a ação vai ser pública e incondicionada. Portanto, regra, pública condicionada à representação. Exceção, pública incondicionada quando envolver menor de 18 ou vulnerável de forma geral. Portanto, o capítulo 4 tinha 4